Vou chamar aqui o pastor Tiago, por gentileza, servo do Senhor, que veio lá de Laguna, pastor da igreja de Laguna. Nós sabemos, né, pastor, como é difícil sair, né? E hoje esse querido, esse amigo, aceitou de pronto esse convite para estar aqui pregando, e nós queríamos orar por ele, em nome de Jesus, agradecer desde já e orar pela tua vida. Obrigado, Jesus, pelo teu filho, pela sua querida esposa que está aqui, Senhor, também com muita alegria no coração, um coração voluntário na tua obra, de uma obra, Senhor, maravilhosa que eles têm participado para a glória do Senhor lá em Laguna, com aquelas crianças, Senhor, em nome de Jesus, de uma igreja bonita que está crescendo para a glória do Senhor. Nos abençoe também, Senhor, aqui nesse local, que essa palavra que o Senhor colocou no seu coração venha para a nossa vida, Senhor, e dê fruto, que o nosso coração seja uma terra fértil, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Pode sentar, irmãos. Muito bom estar aqui com os irmãos, essa igreja querida. Nós já nos sentimos em casa aqui, porque já conhecemos alguns irmãos, já tivemos momentos juntos. Estava falando com o pastor Flávio, com o irmão Gildo, né? A gente começou lá com um evento de jovens, com o Lucas e a Cláudia, quando estiveram lá em Laguna, com nossos jovens. Nem tinha o Davi ainda, né? Depois a gente foi surpreendido com muita surpresa mesmo, né? Quando a igreja de vocês estiveram conosco no nosso aniversário lá em Laguna. A gente sabe que não é fácil se deslocar, né? E nós ficamos muito felizes. Depois estivemos aqui, então acabou que nós tivemos nossos laços, né? Se estreitando com o pastor Flávio, com a pastora Raquel. Então é uma igreja do qual nós temos muito carinho. Eu fiquei surpreso com o convite, ainda perguntei para o pastor se tinha acontecido alguma coisa, porque dificilmente me convida. Então, disse assim, houve uma coisa, é um culto especial, o senhor não vai estar? Eu disse, não, é só para te vir. Nossa, mas amém. Ele também não encomendou mensagem, eu disse, o que tu quer que eu fale? Nada, eu falo que tu vai ser bom. Então é por conta e risco teu, então. Amém? Irmãos, eu queria então compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite aqui. Durante os louvores e durante que o pastor falou na introdução e a pastora Raquel também, vai muitas coincidências que não existem, né? Tudo está no plano, tudo está já com o Espírito Santo preparando. Muitas coisas do que foi falado nós vamos ver aqui nessa palavra de hoje. Espero que possa edificar a vida de cada um aqui. Creio que nenhum aqui veio por acaso, conduzido pelo Espírito Santo, e que todos possamos, né, aproveitar ao máximo esse período na presença de Deus. Amém? Eu queria compartilhar o livro de Filemon. É um livro pequeno, então gostaria de ler ele todo. Não se assuste, porque é só um capítulo, então o ruim se fosse um outro livro, né? Vamos ler todo Mateus hoje, não vai dar, então vamos ler. Filemon é pequenininho, 25 versículos para nós. Então é uma carta de Paulo que ele escreve a Filemon, uma carta que eu gosto muito. É uma das, apesar de ser uma carta pequena, mas é uma carta que eu tenho um carinho muito especial. Fala muito com o que eu vivi na minha conversão, no meu ministério. Então gostaria de compartilhar com os irmãos. Todos acharam? Amém? Na minha versão aqui diz, na NVI, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo
Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou, eu em algo, ou deva alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare um aposento, porque graças às suas orações, espero ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Irmãos, vamos orar. Pai amado, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar na sua presença. Obrigado, Senhor, por podermos abrir a sua palavra e sabermos que ela jamais volta vazia. Que o teu Espírito Santo possa estar sondando e nos dando entendimento de tudo aquilo que preparamos, que seja o Senhor falar, que não seja a minha vontade, nem as minhas palavras, mas a do Senhor, e que todos aqui possam ser edificados. Em nome de Jesus, amém. Então, Paulo aqui, o apóstolo Paulo preso, ele escreve essa carta, emocionante, linda carta. Nessa pequena carta, nesse pequeno trecho, um capítulo, 25 versículos que traz muitos ensinamentos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como cristão, igreja. É uma carta onde é a única carta que o apóstolo Paulo se apresenta como prisioneiro. Ele começa a carta dizendo assim: eu prisioneiro de Cristo. Aqui já começa Paulo dando um ensinamento, porque ele está dizendo, naquele tempo, onde quem mandava, quem imperava no Império Romano, ele estava dizendo: eu não estou preso por César. E eu não sou prisioneiro de César. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Se eu estou aqui, é devido à pregação do Evangelho de Cristo, não por César. E isso é a única carta que ele fala isso, porque se nós olharmos lá nas cartas dele aos romanos, ele começa dizendo que ele é servo de Cristo. Se você olhar em Coríntios, ele vai dizer que ele é um apóstolo, ou melhor, chamado para ser apóstolo. Em Gálatas ele fala que ele é um apóstolo enviado, e em Efésios ele se fala que ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Apenas nessa carta ele diz que ele é um prisioneiro, e ele era porque de fato estava preso. Se coloca nessa condição, mas deixando claro que não estava preso porque César o quis, mas por pregar o Evangelho. Ele sabia da missão de pregar, independente das consequências.
Então, isso faz nós olhar esse contexto aqui. Nós pegamos essa carta e nós vemos que tem 3 personagens importantes aqui. Nós temos Paulo, que escreve, além dos outros que estavam ali, os cooperadores dele, que ele cita, Epáfras e outros, mas os principais aqui, Paulo, que está escrevendo, para Filemon, falando de Onésimo. Então, essas 3 pessoas são os personagens desta trama toda aqui, desta carta importantíssima. E num período do qual nós estávamos aqui, voltando e pensando como naquele tempo, eles viviam num tempo onde a escravidão era uma coisa, uma parte integral, algo natural e normal daquele mundo antigo do qual se vivia naquela época. O Império Romano, do qual ele se intitulava como o império que promovia a Pax Romana, a Pax, aquele que talvez vocês já possam ter visto em algum filme, esses épicos, onde aparece escrito Pax, mas com um X, mas quer dizer paz romana, mas é uma paz que não é a paz de Cristo, mas é uma paz que vem com escravidão, uma paz que vem com base de morte, paz que vem com guerras, aonde os romanos, eles declaravam que eles trouxeram a paz naquele império, chegando nos locais, matando todo mundo, os que sobravam escravizavam, e aí dizia, agora nós imperamos com a paz, aonde as pessoas podem viajar pelas estradas com segurança, mas na base da escravidão, da base da guerra e da morte, onde eles faziam. Então ali era um período onde a sociedade toda ela era edificada em cima da escravidão. Imperava naquela época esse sistema onde naquele tempo mais de 3 milhões de pessoas eram escravos no primeiro século. Era muita gente. E esse tempo não era uma escravidão como nós conhecemos, ou falando dessa do último século, mas uma escravidão onde não existia raça, cor ou questões sociais. Aonde eles entravam, a pessoa podia ser livre, mas quando o Império Romano chegava e conquistava aquela cidade, aquele local, aquela localidade, as pessoas se tornavam escravos. E o escravo, naquela época, era o que mostrava, que era movimentava toda a economia daquele lugar. Então, era um período extremamente difícil, uma escravidão à base de opressão total, aonde eu trago esse contexto para nós entender um pouco o que estava acontecendo com este homem, Onésimo. Então, assim, se o escravo naquela época se mostrasse rebelde, ele podia ser eliminado, ele podia ser morto. Se ele fugisse e fosse capturado, eles faziam uma marca de ferro na testa dele, aonde todos sabiam que aquele homem ou aquela mulher era um escravo fujão, ele ficava marcado. Assim como o dono podia castigá-lo ou matá-lo ou fazer o que bem entendesse. É muito mais sério do que nós muitas vezes entendemos desse tempo. Ao mesmo tempo que o escravo passava por todos esses problemas, aquele tempo, ser escravo também tinha algumas coisas estranhas, porque era até título honorífico. Porque a escravidão naquele tempo tinha classificações. Então tinha muitos homens que eram escravos e eram ricos, muito mais ricos que pessoas livres. Era muito louco esse período. Aonde tinha, e se hoje você pesquisar, principalmente em Roma, tem muitas lápides nos cemitérios antigos, aonde está escrito, fulano de tal, escravo de César, porque era um título honorífico. Jesus, quando ele, lá no lava-pés, ele pega e coloca o avental para lavar os pés dos discípulos, ele não está simplesmente mostrando um momento de humildade só, mas ele mostra porque naquela classificação toda de escravidão, o escravo da casa que lavava os pés dos visitantes e do seu senhor, do qual era apenas as casas mais ricas e abastadas que tinha isso, esse escravo que lavava os pés era o escravo mais baixo de todas as categorias. Então o Senhor Jesus, ele não só se coloca como escravo, mas ele se coloca como o mais baixo de todos,
mostrando que todos ali eram iguais. E nós sabemos que antes dele fazer isso, por mais de uma vez os discípulos dele discutiam quem seria o maior. E Jesus o tempo todo mostrando que não tinha isso. Então aqui era um período onde a escravidão, que era legal naquele momento, legal não ser legal de ser bacana, mas legalizada, era natural daquele período, ela era maior das ferramentas, era o que movia tudo, era a mão de obra, era a força motriz do Império Romano, como foi do Império de Alexandre o Grande, como foi nos impérios antes de Alexandre, como foi nos impérios gregos, e assim foi. Era tudo movido à base do jugo da escravidão. O escravo podia ser comprado, o escravo podia ser vendido, herdado, apreendido. Embora depois o escravo daquela época, que é mais importante, o escravo do período romano não era considerado uma pessoa. Isso era a parte mais triste daquele período. Porque ele não era uma pessoa, ele era um objeto. Então, nos contratos daquela época, ele era vendido e era colocado nas listas iguais aos outros objetos. Eu estou entregando aqui, vendendo para a pessoa uma caixa de som, uma mesa, um tal, o escravo tal, era um objeto. Por isso que nós vemos nos livros de história, onde os romanos faziam, para passar o tempo, simplesmente eles pegavam e chamavam um escravo numa sauna, e eles diziam assim, vamos jogar piche, tocar fogo e ver quanto tempo ele vive. Como um experimento. Só que para eles não tinha problema nenhum, porque na visão deles ele não era uma pessoa. Eles não tinham isso. Apesar disso, o Senado romano definiu, depois de um tempo, criar-se então um julgamento para esses escravos e dando uma oportunidade de comprar a sua liberdade. Que legal, o Senado fez alguma coisa para eles. Não. Na verdade, ele criou uma maneira de tirar mais dinheiro, porque daí esse escravo juntava o pouco que ele podia na vida inteira para talvez, lá no final da sua vida, conseguir comprar a sua liberdade, e eles ganhavam dinheiro em cima disso. Então isso, tudo que eu falei, é uma pequena ilustração do que era a vida deste homem Onésimo, do qual estava ali preso na cadeia junto com o apóstolo Paulo, que provavelmente roubou alguma coisa de Filemão. Já do outro lado, nós temos Filemão. Filemão, por sua vez, então, diferente de Onésimo, que era um escravo fujão, Filemão era um homem muito rico. Porque no período do primeiro século, daquela época do Império Romano, tu ter um escravo, tinha que ter muito dinheiro, não era qualquer um que tinha. Então, o fato de Onésimo ser um escravo de Filemão, já nos coloca que ele era um homem abastado, tinha dinheiro, do qual ele se converteu a Jesus Cristo, este homem rico, e tinha então uma igreja na sua casa, aonde Paulo fala, na igreja que se reúne na sua casa. Então, assim, Filemão, por ser rico, deveria ter uma boa casa, se converte ao evangelho de Jesus Cristo e na sua igreja, na sua casa, vira uma igreja. E uma família de crentes, porque o seu filho Arquipo era o atual pastor da igreja de Colossos. Porque o Epáfras, que é o fundador da igreja de Colossenses ali, estava preso com Paulo. E o substituto dele, então, é Arquipo, que é filho de Filemão. Então, assim, nós olhamos esse contexto todo, resumindo tudo, era uma grande família de crente, né? Pai, pastor, filho, pastor, é uma benção, uma grande família de crentes, bonitos, abençoados, mas que tinham um escravo, este, no caso, Onésimo, que provavelmente fez alguma coisa, roubou, enfim, e fugiu de Filemão e acabou sendo preso na mesma cadeia que o apóstolo Paulo estava. Onésimo, esse nome é um nome que sempre quando eu leio esse livro, ou prego sobre essa mensagem, eu digo assim, é um nome que pouca gente conhece na palavra, né? Tanto Filemão como Onésimo.
E eu tenho um problema, eu viajo toda semana e eu comecei a viajar em 98. Desde 1998 eu viajo toda semana. Viajava bem mais antigamente, segunda a sexta, hoje eu vou terça, às vezes não vou, fico uma semana em casa, mas estou nessa vida de viajar desde 1998. Em 2011, Deus fez uma grande mudança na minha vida profissional e eu comecei, além das viagens, não somente de carro e de avião. Só que eu já estou em 2025 e eu tenho um grande problema com andar de avião. Sempre que eu vou andar de avião, eu acho que vai cair. Sempre, sempre. E eu entro no avião e a primeira coisa que eu faço é começar a perceber todos os sinais. Eu fico olhando se alguém está assustado. Eu fico olhando os sinais. Se começa a tocar aquela sineta lá que toca lá para chamar o comissário de bordo, aquela coisa, aí eu quase infarto já. Eu disse, o que vai acontecer? Se a pessoa ali da tripulação que andou de avião sabe, se sentou, então ferrou. Porque se ela sentou é porque o avião vai cair. Senão elas não sentam, elas ficam caminhando o tempo inteiro. Então eu fico, e aí um dia, eu não viajo, dificilmente eu viajo eu sou de Caxias do Sul, não moro mais lá, moro em Laguna. Mas eu, quando morava em Caxias, eu nunca pegava avião lá, porque uma vez me falaram que era o pior aeroporto que tinha para descer ou subir. Então, não pego lá, só em Porto Alegre. E um dia abençoado, eu não consegui passagem lá e eu fui por Caxias. E a minha esposa, maravilhosa, que está aqui comigo, a minha esposa, ela, sabendo de tudo isso, de manhã, quando eu saí, ela me disse assim, nossa, eu sonhei que o teu avião caiu. Olha só! Ela emprestou a boca para Satanás, só pode. Ela sabe do meu problema e fala isso. Eu entrei no avião apavorado. Eu disse, é hoje, já fui orando, pedindo perdão por tudo. Deixei na mesa do escritório seguro de vida, tudo já nem vou voltar, né? E aí eu entro no avião, olhando para tudo. Quando eu olho para o lado, tem um cara todo engravatado, assim, um cara jovem, desses executivos. Eu disse, bah. Aí quando eu olhei, esse cara começou a fazer um monte de sinal da cruz. Eu disse, é hoje mesmo. Porque um cara daquele porte ali, dificilmente tu vai achar que ele é um cara espiritualizado, um cara jovem, assim, tatuagem, terno e tal. E ele começou, eu disse, meu Deus. E aí o avião sai, e aí eu não sei o que tem nos aviões, que o som é horrível, tu não entende nada do que o cara está falando. E o piloto sempre é carioca. Então, além o som é ruim, é a chiadeira do cara. E aí ele começa falando, bom dia, população, ele começa a falar, tu não entende nada que está falando. Só que do nada ele chega aqui é o comandante Onésimo. Quando ele falou isso, esse é hoje, é certo, é o avião de Jesus já está me levando. Porque para um cara ter esse nome, o cara tem que ser muito crente, os pais desse irmão. Eu já era pastor e nem quase lembro desse nome. Eu disse, não, é hoje que vou. Então, só aqui, porque da meu TDAH, eu lembrei Onésimo essa história, e graças a Deus. Só que assim, ela sonhou que caiu, o avião não caiu, só que no dia que eu cheguei em São Paulo, saio do escritório, tá uma muvuca de gente, e o que houve? Tu não viu o avião que caiu? Eu disse, não vi. Nesse dia caiu o avião que estava aquele cara que era candidato a presidente o Eduardo Paes. Então, assim, Eduardo Campos. Então, assim, se ela sonhar com isso, eu não ando mais, né? Porque ela só errou o avião, mas caiu. Então, aqui nós vemos, voltando ao texto, o apóstolo Paulo, então, ele desejava manter Onésimo com ele. Onésimo estava na cadeia com ele, prestando um serviço valioso ali. Paulo disse que ele estava sendo muito útil. Paulo na prisão, né? Esse cara provavelmente, como a história deixa meio, apesar de não ser explícita, que ele tinha roubado algo e fugido de Filemão, e tinha, então, no caso, violado uma lei romana, do qual um escravo, além de fugir, que já era algo que não podia, ele tinha roubado. Então, ele estava ferrado para aquela época. Sem contar que Paulo também estava em algo extremamente perigoso, porque Paulo, pela lei romana, se ele segura este homem com ele, que não pertence a ele. Porque Onésimo não é um homem, é um objeto que pertence a Filemão. É a mesma coisa que ele estivesse segurando algo roubado. Então, algo que era muito perigoso também para Paulo de estar com ele ali. Então, poderia acabar sendo um cúmplice disso aí.
E Paulo já estava preso, né? Ia complicar muito mais ainda a sua situação. E Paulo, então, envia Onésimo de volta a Colossos. Como era extremamente perigoso, apesar dos romanos dizer que com a Pax Romana as estradas ficaram tranquilas ou mais seguras para viajar, era muito perigoso, tanto que nós vemos na própria palavra várias vezes esses homens todos que fizeram todos esses evangelismos, né, nas cartas de Paulo, seus cooperadores, sempre iam com o outro, não iam sozinhos, sempre tinha alguém viajando junto. Então Paulo envia Onésimo de volta junto com Tíquico. Tinha naquela época os caçadores de escravos que fugiam também, então ele, pensando nisso, em preservar a vida de Onésimo, ele retorna então com Tíquico junto. E esse retorno é interessante, porque ele tá indo de volta para Filemon, com Tíquico, levando a carta aos Colossenses. Esse texto aqui nós vemos lá em Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 9, que está Paulo falando, ó. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito, pois ele estava preso, e aí ele escreve uma carta para falar da sua situação na cadeia. Ele é um irmão amado, ministro fiel cooperador no serviço do Senhor. E eu envio vocês precisamente com o propósito de que saiba de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês, eles irá contar tudo o que está acontecendo aqui. Então, assim, Paulo envia ele de volta, no caminho, leva essa carta junto. Então, Paulo, o que ele faz? Ele é o intermediador, ele é o mediador, no caso aqui, entre Onésimo, filho da fé, nas algemas, pois Onésimo vira um filho na fé de Paulo, se converte quando Paulo está preso, na cadeia, na prisão, enviando de volta para outro filho da fé de Paulo, que é Filemon, que foi um filho da fé gerado enquanto ele estava em liberdade. Então o evangelho aqui, ele havia libertado espiritualmente Onésimo, mas não dispensava dos deveres sociais da época que estava ali. O evangelho, no caso aqui, ele, apesar de muitos esperavam um Messias revolucionário, que fizesse uma revolução, que conseguisse derrubar o Império Romano, nós sabemos que Jesus não era o Messias revolucionário, mas era o Messias que nos libertou da escravidão do pecado. Então aqui o Evangelho libertou para uma nova vida em Cristo Jesus. Onésimo não era mais um escravo apenas, poderia ser na sua condição social, mas no momento que ele se converteu, ele foi liberto da escravidão do pecado e ele se torna um irmão em Cristo. Tanto que Paulo fala, estou mandando um irmão como vocês. Não mais um objeto, mas um irmão que ele alcançou através de Jesus Cristo, que o alforriou da escravidão do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, assim, se nós olharmos para a carta, o significado principal da carta é uma carta de perdão. É uma carta onde Filemon deveria perdoar aquele que Deus já havia perdoado. Assim como o apelo de Paulo a Filemon, ele é baseado no amor de Jesus. É baseado no relacionamento que ele tinha com Filemon. E também tem a sua autoridade apostólica, mas Paulo, quando nós lemos aqui, ele diz assim, eu espero que você faça com amor e de bom grado, porque eu poderia te falar para fazer, porque eu sou superior, eu sou autoridade sobre a sua vida. Eu sou um apóstolo, e o Senhor aí, do outro lado, é um filho na fé que eu gerei, e está numa posição que eu coloquei. Paulo poderia fazer isso. Tanto que ele dá uma cutucada na carta dizendo isso. Mas eu quero que você faça no amor. E eu quero que você faça, e eu tenho certeza que fará muito além do que eu estou pedindo. Então, nós falando em liberdade, o dicionário fala que liberdade é um estado de estar livre, né? Nós estamos livres dos controles indesejados, qualquer tipo de controle ou restrições.
restrições. Mas Deus, a liberdade que Deus nos dá no seu povo é diferente dessa liberdade que o Evangelho ensina. O dicionário fala. Então, assim, Deus liberta o seu povo para viver um relacionamento de aliança com Ele. Nas Escrituras, então, se nós olharmos, liberdade, ele é limitado. Não é ilimitado, é limitado, porque o povo de Deus é liberto, mas liberto para servir a Ele, a Cristo, a sua justiça. Então, assim, se nós olharmos o livro de Êxodo inteiro, ele fala sobre esse paradigma que muitas vezes não entendo. Como assim? Eu sou liberto? Não sou assim. Você é liberto para servir a Cristo. Então, a liberdade do povo de Deus não é absoluta. Nós somos libertos da escravidão do pecado para servir a Deus. E a palavra fala disso em vários textos. E o apóstolo Paulo vai falar isso lá em Romanos, do qual está falando para um povo que estava ali naquele muvuco principal de Roma, onde a maioria era escravo. Aonde ele fala em Romanos capítulo 6, versículo 22, ele diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, a fim é a vida eterna. E ele vai lá, o apóstolo Pedro, capítulo 2, 19, o apóstolo falou que o homem é escravo daquilo que o domina. Mas Deus não nos domina porque Ele nos ama. É totalmente diferente. João também, quando você pega aquele texto de João, capítulo 8, quando ele fala sobre a liberdade espiritual, ele diz assim, esclarece que ele não está se referindo à escravidão do pecado, quando ele fala sobre os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Ele está falando ali que é a escravidão do pecado, que apenas o filho pode libertar. A verdadeira liberdade dessa escravidão, a verdadeira coisa que nós temos, é o Filho que nos liberta. Além de toda a liberdade espiritual que está nessa carta toda aqui de Paulo, nós temos mais coisas que nós aprendemos que deixa esse texto muito importante para a nossa vida. Então, assim, o poder que tem o Evangelho, aquilo que foi falado aqui sobre orar, jejuar, para que nós possamos falar mais, evangelizar. Evangelizar hoje é diferente do tempo que quando nós começamos. Quando eu comecei em Santa Maria, cidade que deve ser muito próxima ao inferno, porque de tão quente, e no verão, nós, naquele começo de igreja, porque era terno, era gravata, né, tinha que usar, sapato social, mulher de vestido, e nós um solaço, porque daí eu era auxiliar, então eu tinha que, botava só boca podre, missão ruim. E eu, como era soldado, estava acostumado, só coisa ruim. Tudo que era coisa ruim, o pastor disse, tem que fazer isso, ele olhar para mim. Ah, vamos fazer um culto especial hoje. Tu faz a entrega dos convites nas casas. Não tinha carro, irmão. Pezito, uma filha de 3 anos e um filho recém-nascido no carrinho, que nem aqui, só que era um carrinho, mas não era tão bonito assim, né? Mas um carrinho, aquele que vai de pé ainda, que às vezes em quando parece que ele vai para frente. Num solão de terno, gravata, levando convite nas casas. Depois, no outro sábado, fazendo a mesma coisa com os papelzinhos, convidando para o culto. Evangelismo de rua. Hoje não faz mais isso. Hoje as pessoas compram essas tirinhas de papel, que uma vez, né, para entregar os versículos, as pessoas nem olham mais assim. Só que hoje nós podemos fazer evangelismo como? É aquilo que foi falado, no trabalho, no teu colega, na escola, na faculdade, onde nós estamos inseridos ali, tem pessoas que não são convertidas, que podem ouvir uma palavra, tu pode ser usado ali. Só que às vezes nós estamos tão pensando em tanta coisa da nossa vida, que nós não deixamos ou não damos espaço para o poder do Evangelho agir na nossa vida. Aí você está no seu trabalho, o cara senta do teu lado e diz assim, minha vida não está fácil, cara. Aí você é mesmo, diz, meu casamento está sendo destruído, minha mulher diz assim, e o cara olha assim, casamento não é fácil mesmo, meu irmão. O cara, ao invés de dar uma palavra, ao invés de orar para o cara está nem aí. Está pensando em outras coisas. A gente deixa passar um monte de oportunidade.
Às vezes a pessoa só quer que tu dê um ouvido, às vezes só quer que você ouça, ore por ele. Então, assim, nós temos muitas maneiras de ser usado. E nós precisamos estar atentos para essas oportunidades. Então, o Jesus, o poder de Deus para a salvação, o Evangelho é esse poder para a salvação para todo aquele que crê nele. Então, assim, ele transforma rico, ele transforma pobre, ele transforma escravo, ele transforma o livre, o patrão, qualquer um, não tem empregado, o rei, o povo, todos possam ser tocados por esse Evangelho poderoso. Então, assim, essa carta fala assim, o Filemão era um cara rico, poderoso, tinha escravo, tinha ali um poder de dinheiro numa época, e ele foi convertido pelo poder do Evangelho. Ao mesmo tempo, Onésimo, um escravo fujão, apavorado, que acaba sendo preso, de repente na cabeça dele, eu vou morrer, imagina você naquela época, o desespero dele fugindo, de repente é preso, ele sabia que poderia acontecer as coisas mais terríveis da vida dele. E aí ele é preso, o poder do Evangelho, através de Paulo, na cadeia, converte o homem, converte este cara. Então, assim, é rico, pobre, não tem classe social, não tem nada para o Evangelho. Ele é poderoso para transformar, ele rompe barreiras. As barreiras, quem faz de preconceitos, é nós que fazemos, não é o Evangelho. Então, assim, a salvação chega independente da situação da vida da pessoa. O Evangelho não olha para isso. Quem olha para isso somos nós. Quem coloca esquemas, dizer assim, esse pode, não pode, somos nós. Nós limitamos o poder desse Evangelho, quando a gente coloca isso. Este Evangelho que transforma as pessoas, que pegou e transformou um servo inútil, porque um escravo que rouba, ele é inútil para o patrão dele. Mas o Evangelho foi e transformou ele num homem útil a Deus. Através do Evangelho, Paulo diz, esse cara é muito útil para mim aqui, e vai ser muito útil para você aí. Este que era inútil antes. Então, ele transformou o cara. Então, assim, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele constrói pontes. Ele deve se construir pontes. Só que hoje, muitas vezes, nós estamos vivendo um tempo onde o Evangelho constrói trincheiras. Onde a gente se coloca na trincheira e fica querendo afastar de tudo. Não queremos se envolver com mais nada, queremos criar um grupo. Então, na nossa igreja, que tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora, que dia que é o aniversário? 16 de agosto, conto com vocês, lá em Laguna, amém? Então, nós vamos fazer 4 anos que temos a igreja lá em Laguna. E a igreja começou muito pequenininha, somente com a nossa família e um casal. Hoje, graças a Deus, nós temos já mais gente, tudo, e desde o início eu sempre dizia nos cultos, irmãos, nós não criamos um grupo para ser um clube. Nós temos que sair dessa bolha. Porque muitas vezes acontece, mas está tão bom assim. Não, irmãos, não é. O nosso Evangelho é ponte, não trincheira. Nós não temos que criar um grupinho e ficar fechado nesse. Porque lá, porque é do mundo, a gente começa a condicionar tudo. Porque aquele lá é assim, essa. Nós vamos ficar aqui. Nós temos a nossa cercadinho. Se eu ficar nesse cercadinho, nós vamos para o céu. Se eu sair do cercadinho, eu vou para o inferno. Começa a fazer, não é isso. O Evangelho é criar pontes, é tirar barreiras, não ter barreiras. Aonde nós possamos levar isso para qualquer lugar que a gente for. E eu falo isso com propriedade, porque em 2014, um pastor de Nova Iguaçu, da Batista de lá, ele me convidou, ele e o pastor Marcelo, que era da Batista Atitude, que é essa igreja que hoje é a igreja que foi da Michele Bolsonaro, só que na época não era já uma igreja grande, mas da Convenção Batista, eles convidaram eu para ir para pregar num presídio no Rio de Janeiro. E eu fiquei, na hora, se será que vou, não vou, apavorado, porque o presídio já é ruim aqui, imagino, no Rio. E aí eu, vou lá, vou levar o Evangelho naquele presídio, e aí fui bem preocupado. O que eu vou falar num presídio? Aí eu chego lá, com o pastor Marcelo, ele no celular, ligando para o presídio, estou chegando, abre o portão, estou chegando, e assim, o que houve? Não, porque é na favela e nós não podemos ficar na rua desse Jesus Cristo. Eu já entrei no manto, orando, já achei que ia morrer ali, e aí entramos no presídio, fechando o portão, tudo apavorado,
Aí vem o cara do carcereiro e diz assim, olha, o culto vai ser só para os de bom comportamento. Aí eu disse, tá bom, menos mal, né? Aí eu disse, não, porque aqui nosso presídio é o que mais tem rebeliões. Eu disse, que lindo. Deus ajude vocês, irmão. E eu estou pregando lá e olhando para o fundo, tinha uns caras fazendo assim para mim ainda. E aí eu estou falando sobre isso e tal, e aí o carcereiro lá, que era pastor, ele falou assim, pastor, ninguém prega aqui. A gente tem muita dificuldade para vir algum pastor. Porque essa galera aqui, ela não é um povo que vai agregar na igreja. Quando esses irmãos que estão aqui saírem do presídio, eles vão ir para a vida normal ali fora, e eles são um problema muitas vezes para as igrejas. Porque o que acontece? O cara vai sair, vai ter dificuldade com emprego, um monte de coisa, e aí ele vai ser lá na igreja que vai ajudar. E esse pastor Marcelo, que é o meu padrinho, que é responsável por esse setor da igreja do setor carcereiro ali e tal, dos presos, ele trabalha com isso, e ele realmente fica o dia inteiro envolvido, ajudando os caras quando sai, porque é bem difícil. E aí, nós, não sendo hipócrita, nós temos um tempo onde igrejas têm visando muito financeiro. Então, os caras não têm dificuldade de ir lá, dificuldade de fazer isso aí. Só que, ao mesmo tempo, ele chegou assim, pastor, para o senhor ter uma ideia, desde que nós começamos a fazer os cultos aqui no nosso presídio, nós somos o único presídio do Rio de Janeiro que os carcereiros e os presos comem na mesma mesa. Hoje nós não temos mais as rebeliões que nós tínhamos. Porque o evangelho que traz a transformação. Esse é o poder. Por mais um lugar horrível, irmãos. O meu ministério é antes e depois desse presídio, porque lá eu vi uma coisa assim, ali eu tive a noção do que é pregar o evangelho e o poder que ele faz, porque é muito fácil falar de evangelho aqui na igreja, todo mundo bonito, ar-condicionado, agora tu chega lá e vê uma cadeia que é do tamanho desse aquário aqui, com 25 pessoas dentro, a 45 graus, literalmente 25 homens de cueca. Por causa do calor, eles ficam só de cueca. E quando nós fomos para a galeria, eles começaram a gritar e eles colocavam as mãos para fora e o carcereiro disse assim, eu vou passar com o pastor, você se comporta. Mas foi a mesma coisa que dizer, toque o terror. Porque eles começaram a gritar e jogar coisa e as mãos para fora. E aí, quando eu parava na frente da cela, eles pareciam meninos. Eles, olha aqui o pastor. E eles botavam a roupa e eles vinham com as mãos assim para o lado de fora. Faz uma oração. Porque eles tinham mais noção do poder do evangelho que muito irmão da minha igreja, daquela época. Eles não limitavam o evangelho. Eles sabiam assim que uma oração podia, e não era eu, mas o poder do evangelho, eles sabiam que uma oração podia fazer a diferença na vida deles, assim como estava fazendo naquele presídio. E aquele carcereiro, o pastor José Inácio, lá de Nova Iguaçu, quando a palavra que eu levei que foi sobre isso, ele, quando eu terminei de pregar, ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu sou esse cara dessa palavra. Por quê? Porque há 25 anos eu passei no concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro para eletricista e mandaram me apresentar, me deram endereço e eu cheguei aqui no presídio. O Rio não é para armadores, né, irmão? Então, assim, ele passou para eletricista, mas lá na Prefeitura eles botaram ele trabalhar de carcereiro. E ele chegou no presídio, subiu as escadas que tinha para dizer que ele ia abandonar, não ia ficar ali. Daí o Senhor falou com ele, disse assim, não, eu te coloquei aí, porque tu vai fazer a diferença daí. E aí ele ficou. E aí, aquela semana antes desse culto, ele estava querendo pedir a exoneração do cargo, queria sair, não estava mais aguentando. E aí, quando terminou essa palavra, o Espírito Santo falou com ele, não, eu preciso continuar pregando o evangelho para os onésimos. Para esses homens que são presos, e aqui eles estão conhecendo o poder do evangelho. Eles estão tendo o evangelho de Jesus. Onésimo estava fugindo. O poder do evangelho é tão grande que não adiantou, ele podia fugir e foi preso, mas dentro da cadeia onde ele estava, tinha um abençoado, que era o apóstolo Paulo, para pregar o evangelho e ele conhecer a Cristo. Então, assim, o evangelho não tem barreiras. Dentro da cadeia ele coloca, o Espírito Santo coloca, não importa você, quando é o chamado para Jesus, o amor de Cristo, quando ele te atrai, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode ir para a cadeia, pode se enfiar num buraco que ele vai te achar. Esse poder não tem como limitar. Então, assim,
ele ali, ele transforma e acaba que se torna deixa de ser, pelo poder do Evangelho, um escravo fujão, um cara inútil para ser um irmão em Cristo Jesus. E esse Evangelho, além de ser poderoso, ele é igual, ele tem a igualdade dele. Aonde ele declara, ele alcança senhores de escravos como Filemão e o próprio escravo como Onésimo. Então, assim, ele transforma do rico ao mais miserável. Não importa quem seja, o reino de Deus, todos somos iguais. E essa igualdade do Evangelho é a coisa mais linda, porque qualquer lugar que você estiver, qualquer cidade, nós sabemos que não é desse jeito. As pessoas que têm mais poder são tratadas diferentes. E no Evangelho, não. O Evangelho tem a igualdade de todos serem independente de quem você é. No momento que você está em Cristo, você faz parte da família, do reino de Deus. Então, assim, não importa quem você é, no momento que você se converte, você se torna um irmão em Cristo, co-herdeiro. Então, assim, Onésimo não é mais aquele escravo, mas, como Paulo falou, um irmão amado. Então, a igualdade do Evangelho, para um tempo que nós vivemos, é a coisa mais maravilhosa que nós temos. Aonde nós possamos estar juntos aqui reunidos hoje, independente da condição de cada um. Aqui todo é irmão, todo mundo é irmão. A sociedade não nos trata assim, mas a igreja deveria. A igreja, o Evangelho, a essência dele é essa, de ser poderoso e de ter igualdade para todos, independente das condições sociais. Quando nós começamos o trabalho em Laguna, nós queríamos fazer algo que fosse diferente, que trouxesse algo para as pessoas, alguma coisa de bom, porque desde que eu me converti, eu entendo que a igreja é sal e luz. E se é sal e luz, ela tem que trazer algo naquele lugar que ela está inserida. A gente não pode pensar que nós somos sal e luz no céu. Nós somos aqui agora, sal e luz. E quem é gaúcho como eu sabe que sal é extremamente importante. Qualquer coisa que você comer que não tem sal, não tem gosto de nada. Até alface que não tem gosto de nada, se tu bota um sal, dá uma melhorada. Então, se nós somos homens e mulheres cristãos, nós temos que salgar. Nós temos que levar sabor para as coisas. Se não estamos fazendo isso, estamos servindo para nada. A palavra diz isso. Então, nós começamos em Laguna a buscar maneiras, orando, e Deus nos colocou com as crianças. Nós temos mais de 60 crianças carentes, aonde eles passam o sábado conosco, aonde nós separamos por idade, ensinamos a palavra, damos comida, damos carinho e amor, que é o principal que eles precisam. Então, assim, nós precisamos, como igreja, salgar o mundo, trazer aromas, sabores, e iluminar lugares escuros. Porque é o que nós temos, o mundo está na escuridão. Nós sabemos disso. Se você olhar historicamente, se você que talvez já viajou para outros lugares, você vai ver que as igrejas antigas, tradicionais, não somente a católica, mas as tradicionais, batista, metodista, anglicana, presbiteriana, geralmente quando você vai na cidade, você vai ver que ela tem um templo num bairro, templo próprio, num bairro. Você dificilmente vai ver numa avenida principal, tu vai ver num bairro, e geralmente um bairro carente. Por quê? Porque lá nos anos 20, 30, 40, 50, nesse tempo que os missionários vieram muito para o Brasil, da Europa, o governo viu que a igreja, onde ela era inserida, ela ajudava. Ela melhorava aquele bairro, aquela comunidade. Ela fazia o trabalho que o governo não fazia. Então o governo ia lá e dava, nós vamos te dar um terreno, lá no fim do mundo. Mas aí a igreja ia lá construir, aquele lugar mudava. Porque a igreja é isso, ela muda, ela transforma, ela ilumina. E aí ela começou a fazer as coisas que o governo não fazia, porque ela disse, não, nós estamos inseridos aqui para pregar o evangelho. Sim, com certeza, mas nós vamos pregar o evangelho, mas nós vamos ajudar aqueles que estão precisando de roupa, vamos ajudar cortando barba, cabelo, tirando piolho, todas essas coisas que foi feita há muitos anos atrás pelos missionários. Nós não podemos esquecer dessa essência. Senão, o que nós estamos fazendo aqui?
se nós ficarmos só aqui dentro, no nosso clube. Nós temos que buscar os Onésimos que tem aqui em São José, os montes de Onésimos que tem em Laguna, os fujões que estão ainda perdidos e fugindo, e nós vamos lá buscar eles. Nós temos que levar esse evangelho para ele, que é a providência divina que tem o evangelho. Então, assim, Onésimo fugindo, desesperado, maior desgraça da vida dele, já era um cara que tinha na vida desgraçada por ser escravo. Aí não sei o que ele teve, qual foi o problema, ele resolve fugir. E talvez levou alguma coisa junto, porque a gente não sabe o que ele levou. Ele pode ter levado uma comida, pode levar uma roupa, alguma coisa, porque a Bíblia não diz o que ele levou. Mas se Paulo diz que ele tem alguma conta, né? Então ele estava numa situação horrorosa, de consequências dele seria terrível. Mas nessa estrada terrível que ele estava, de desespero, apavorado, ele encontra Deus nessa estrada. Quando ele chega na cadeia, então Deus capturou ele, o Evangelho de Cristo, e libertou do pecado. Deu para ele a condição de uma nova vida em Cristo. Uma condição de saber que aquela vida dele, de sofrimento, ela não seria eterna. Porque essa é outra situação que nós esquecemos. Paulo fala, quando ele diz que se nós olhar para Jesus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E é o que acontece conosco. Eu não vou ser hipócrita dizer que eu fico pensando no céu o dia inteiro. Quando eu entro no avião, que eu falei, eu tenho muito medo de ver dizer assim, ai, que legal, tu vai cair hoje, eu vou para o céu. Nunca. Eu tenho medo de morrer, como a maioria. Por mais que a gente saiba, ou que nós temos um paraíso, temos um céu esperando. Então, assim, é difícil essa situação. Nós não podemos ficar mirando aqui, mas é o que nossa natureza pecaminosa nos faz nos ficar apegados a isso aqui. Mas, no caso de Onésimo e assim de muitas pessoas, porque muitas pessoas têm vida difícil. E aí nós ficamos assim, nossa, quanto sofrimento. Nós temos um irmão em Laguna que ele passou 8 anos com câncer, um tumor na cabeça, Deus curou esse homem, e aí hoje veio com uma outra enfermidade. Ele está agora de cadeira de roda. Aí nós olhamos para ele e às vezes eu fico pensando, imagina todo esse tempo, são praticamente 15 anos de luta, sofrimento. Só que daí ele conheceu a Cristo e hoje ele entende que esse sofrimento dele hoje aqui, por mais duro que seja, ele não é eterno. Que quando ele chegar ao fim dele, ele vai ficar na eternidade no paraíso. Então, por isso que Onésimo, ele disse assim, mas ele não foi liberto do pecado, da escravidão. Ele continua sendo escravo, sim, mas ele foi liberto do escravo do pecado, ele foi reconciliado com Deus e foi dado acesso à vida eterna para ele no paraíso. Então, o dia que acabasse a vida dele ali, de sofrimento, daquele mundo horroroso que ele estava naquela época, é passageiro, é muito curto. Quando nós olhamos nossa vida, nós achamos que ela é longa, ela não é. Ela passa que nem um sopro. Estava olhando o filho do irmão Gildo, pequenininho. Eu tenho 3, que ontem parecia que estava aqui. Hoje meus filhos já, um de 22, outro tem 16, outro tem 14. A minha filha vai casar e esse ano já vai embora. Eu disse assim, meu Deus, ontem estava aí trocando fralda. Passou voando. O tempo aqui voa, é um sopro. E nós precisamos pensar. Você quer aonde? Porque depois daqui, não é um tempo, é eterno. Aqui é tempo, mas depois é eterno, é para sempre. Vai ficar onde nessa eternidade? Então, Onésimo, com o Evangelho, esse Evangelho da providência divina, diz assim, o teu tempo aqui está difícil. Eu sei que é difícil, mas não é eterno. Mas quando chegar o momento que tu estiver comigo, com Cristo, lá não tem mais sofrimento. Lá não tem choro, não tem dor. Lá não vai ter chicote, não vai ter nada. Vai ser só coisa boa. Eu, como sou gordinho, eu já imagino o céu, cara. Eu já vejo Jesus chegando e diz assim, vem cá, meu gordinho, que o churrasco está na mesa. O céu é coisa boa. Se o cara fala que céu é bom, o céu vai ser abundante. E o melhor, vou comer muito, não vou ter problema da diabetes que eu tenho, vou poder fazer tudo. Então o céu é maravilhoso. Aqui é uma passagem.
que nós temos que se privar, mas depois não, meu. Depois o negócio vai ser festa. Amém? Eu creio que vai ser. Você diz que é bom. Então, essa providência divina de Onésimo foi tão grande, irmãos, que segundo Eusébio de Cesareia, segundo a tradição cristã, Onésimo se tornou bispo de Bizante, da igreja de Bizante, essa igreja que, no caso hoje, é a Turquia. Então, assim, veja bem, o cara que era, então, um escravo, fujão, acabou se tornando um bispo da igreja naquele tempo lá. Tamanha providência de vida do Evangelho. E para o finalizar, a graça do Evangelho. Então o Evangelho é maravilhoso, porque não há casos irrecuperáveis para o Evangelho. Não há poço fundo que Deus não possa alcançar. Não há nada que Ele possa alcançar. Nós todos já fomos Onésimos, que estava fugido, perdido. E aí nós temos esse encontro com o Senhor. Éramos escravos do pecado, todos nós. E Deus continua, né, nesse tempo, ainda encontrando esses fugitivos, trazendo de volta para o lar. Né, trazendo cada um de nós, no momento que encontrou a Cristo, nós estávamos fugidos, nós estávamos desgarrados, mas daí nós temos um encontro com Cristo, e aí nós somos trazidos de volta para o lar. Por quê? Porque fomos reconciliados com Deus. Então, somos agora não mais um fugitivo, um escravo, mas um filho herdeiro do Senhor. Amém? Então, assim, isso lança, né, para nós todos a verdade, a bendita verdade de que o Senhor, Ele pagou todas as nossas dívidas. Assim como Onésimo, a dívida nossa impagável foi colocada na conta de Jesus. Paulo faz isso com Onésimo. Quando ele fala para Filemão, diz assim, se tem alguma coisa, alguma dívida, põe na minha conta. Eu vou pagar. A mesma coisa fez Jesus. Se a dívida toda aí desses caras, de todo mundo, põe na minha conta. E ele foi lá e pagou a dívida de todo mundo. Nós todos estávamos com a dívida, todos nós éramos pecadores e nenhum de nós tinha condições de nos salvar. Nenhum de nós. Pela lei, nós nunca ia ser salvo. Nós ia sempre falhar. A lei, ela serviu apenas para nos conduzir a Cristo. A lei, ela serviu como um tutor. A lei é como um espelho. Tu olha para o espelho e vê que tu é sujo, mas ele não te limpa, esse espelho. Mas Jesus vem e aí ele nos dá a condição de ser salvo, mesmo nós não sendo merecedores. Ele simplesmente chegou e disse assim, a dívida dele está paga por mim. Eu paguei e eles não devem mais nada. Não há mais nenhuma condenação os que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente quer inventar. Porque tem isso, tem aquilo. Não existe mais, irmãos. Acabou. A dívida está paga. Não tem condenação. Você está em Cristo? Amém. Está pago. Pela graça. Não fizemos nada, não pagamos nada por isso. O Evangelho, a graça do Senhor é algo incrível, porque é uma coisa que não tem como nós mensurar o valor. É imensurável o valor da sua salvação, pela graça, e ao mesmo tempo não custa nada. Então é a graça que o apóstolo Paulo fala também em Coríntios capítulo 5, no versículo 18 a 19, ele diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, que nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Isso é o que é o Evangelho da Graça, que encontra o fujão, que encontra o cara que está mais abastado, que encontra qualquer pessoa, assim como encontrou um dia na minha vida, ele faz isso, é o poder transformador do Evangelho. Existe aquela canção maravilhosa, Graça, que é a Amazing Grace. Esse cara, John Newton, que escreveu essa música lá em 1748, ele era um cara que, como é que se diz? Traficante de escravos. Tinha um navio que ele levava escravos. E aí, em 748, tem uma tempestade, o navio dele se quebrou todo,
afundou o navio, ele não morreu, mas aí ele caiu, diz que caiu de joelho, orou para quem? Para Deus. E aí que está, porque esse Deus, ele é tão misericordioso que ele ouviu a oração de misericórdia de um cara que traficava escravos. E aí diz que naquela noite ele respondeu, porque ele orou crendo em Deus. E ele então teve a sua oração ouvida por Deus. Digamos, um dos piores homens que a história pode ter feito, qualquer traficante de escravos é um dos piores homens que tem, mas ele foi transformado. E aí ele acabou virando um pregador e um dos maiores escritores de hinos evangélicos. Entre eles, ele escreveu A Fé e a Perspectiva, que no original é escrito assim, e depois virou A Maravilhosa Graça. E essa canção que ele fez lá em 1772 é cantada até hoje. E ela é cantada, se vocês pesquisarem, é a música mais tocada em várias e várias cerimônias, desde a guerra dos confederados nos Estados Unidos, quando soltou o Nelson Mandela, quando caiu o muro de Berlim, quando tem as posses de presidente, quando teve o furacão Katrina. Então, assim, sempre ela é tocada por causa da importância e do que ela traz na sua mensagem, da graça transformadora que corrigiu um traficante de escravos por um homem que hoje lutou pela liberdade, pregando o evangelho. E ela fala assim, né, maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já vim. Essa graça que me trouxe, assim me salvou, e essa graça vai me levar para casa. Essa é a graça do Senhor. Ela nos resgata, ela nos reconcilia com o Pai e nos dá o acesso a Ele, e um dia nós vamos estar lá com Ele no paraíso. Amém? Glória a Deus. Convidar os irmãos a ficar de pé, eu posso fazer uma oração? Amém. Amém. Irmãos, gostaria de orar com os irmãos. Sabemos que estamos na igreja e provavelmente aqui, creio eu que a maioria já está na caminhada. Mas quando nós olhamos para essa história, para essa mensagem, a gente muitas vezes volta no tempo e vê tudo que talvez você passou. Alguns talvez já tiveram o privilégio dos pais estar na igreja e já desde que nasceu estar dentro de uma igreja. Mas mesmo quem nasceu precisa e vai ter um momento da sua conversão, porque ela é individual. Mas quando nós olhamos para esse texto, a gente vê e para e olha para tudo que talvez você já passou da sua caminhada, talvez já teve grandes dificuldades. Talvez um dia o Senhor também se cruzou na tua vida no momento que você estava perdido. Eu, quando estava em Santa Maria, eu estava num momento bem difícil da minha vida. Nós tínhamos uma boa casa, eu tinha um bom trabalho, minha esposa estava grávida do meu segundo filho, tinha uma menina, ia ter um casal. Mas aí um dia eu cheguei em casa e olhei para ela e disse para ela assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sou feliz. Eu não sei. E ela ficou apavorada, mas por que tu não me ama mais? Eu te amo, mas eu não sou feliz. Eu tinha as coisas que muitas vezes nós colocamos as nossas vontades, os nossos desejos nas coisas materiais, achando que isso vai preencher a nossa vida. Isso não preenche. Infelizmente, todo vazio que muitas vezes nós temos no nosso coração, que a gente fica tentando buscar maneiras de melhorar ou preencher, não é com coisas materiais que nós preenchemos. Naquele tempo eu não conhecia Jesus. E aí passou-se um tempo que eu, naquela luta toda,
porque nós ficamos mal, ela ficou mal com tudo que está acontecendo. Eu viajando, como eu viajo até hoje, eu já tinha acho que eu já tinha 30 anos, ou perto disso, e eu nunca tinha ouvido, ninguém falou de Jesus para mim, nunca. Em todas as minhas viagens, nunca teve uma pessoa que falou de Jesus. Por isso que eu digo como nós temos oportunidades diárias e nós não fazemos. Eu estava há anos na estrada e nunca tinha tido nenhuma pessoa que chegou e falou que Jesus me amava, que Jesus podia mudar minha história. Só que naquele momento que eu disse que eu estava daquele jeito, passou que eu comecei a sentir que Deus estava me chamando. E aí nós morávamos em Santa Maria, no lado da Basílica Medianeira. E aí um dia eu cheguei da viagem e falei para minha esposa assim, eu estou sentindo que Deus está me chamando. E ela disse assim, mas vai aqui no lado, tem igreja. E eu disse para ela assim, mas Deus está me chamando naquela igreja dos loucos. Era isso que eu pensava da igreja. Ela disse, então vai tu, eu não vou contigo. Eu disse, eu também não vou, acho que eu estou louco. E eu não fui, eu relutei. Só que daí eu que estava anos sem um cara falar de Jesus para mim, depois desse dia, onde eu ia, parece que tinha um cara para falar. Ou eu parava o carro, ia pegar minhas coisas e olhava, tinha parado na frente de uma igreja. E aí um dia eu estou lá em Sarandi, fazendo um treinamento. E aí o cara chegou para mim e começou a falar de Jesus, Francisco o nome dele. E aí eu falei para ele assim, ô Francisco, o que tu é? Daí, como assim, o que tu é? Tu é ex-alcoólatra, ex-drogado? O que tu é? Eu disse, como assim? Porque as pessoas que vão na igreja, geralmente é isso. Aí conta Jesus, aí vira um santo. Eu tinha todos os tipos de preconceito com a igreja. E aí ele disse, eu não, cara, eu sou de Jesus, eu estou na igreja desde que meus pais são, trabalho na obra, enfim, assim. E aí ele falando de Jesus, e aí ele perguntou, e tu é o quê? Daí eu disse, eu não sou nada. Daí tu não vai em lugar nenhum, não, vou na luterana. Daí, sério? Então tu é... Não, estou brincando, sou nada. E aí quando eu estou saindo do mercado lá, do treinamento, eu falei assim, ô Chico, quando eu vier de novo aqui, eu vou ter me convertido. Mas eu falei, debochando. 3 meses depois eu tinha me convertido. E aí eu voltei para lá em Sarandi uns 5 meses depois disso. Cheguei no mercado, fui direto procurar ele. Ele não trabalha mais aqui. Ele me encontrou naquele mercado lá. Jesus colocou ele lá. Nunca mais vi. E foi o momento que eu tive o encontro e foi do dia para o outro as coisas loucas da vida, sem nunca ter falado. Mas foi uma oportunidade, ele soube aproveitar a oportunidade. Então, assim, que realmente isso que nós possamos ver, porque nós já estamos na caminhada e muitas vezes nós estamos assim, a gente, eu já estou salvo. Eu já defendi o meu, agora você se vira. O evangelho eu falo sempre lá em Laguna. O evangelho verdadeiro é o mendigo que descobriu onde tem comida de graça. E ele, em vez de encher a barriga, a primeira coisa que ele faz, ele sai correndo para chamar os outros mendigos para dizer, vem que ali tem comida de graça. Você já encheu a barriga, você já encontrou a salvação, mas não fique ali, cara. Vai atrás, vai outras pessoas para conhecer esse Jesus, esse mesmo que transformou a tua vida, que fez tudo isso, que restaurou um casamento, que fez a abundância na minha vida. Esse cara, esse Jesus aí, tem um monte de gente que está precisando. Hein? Um monte de gente perdida, um monte de gente assim como eu, achando que não tinha nada, que a vida estava acabando, o meu coração não tem nada, não tem alegria nenhuma. Tem um monte de gente assim. E somente esse evangelho, somente a graça de Jesus pode transformar, porque somente a palavra, ela que transforma, somente ela que faz mudança na vida de cada um, só ela traz a nova vida, que é através do evangelho. Que cada um aqui seja um instrumento disso. Mas eu não sei fazer nada, eu não sei nada. Sabe sim. Quando eu me converti, que nem um louco, queria fazer todo mundo também. Queria entrar na cabeça dos outros, queria entrar amarra. Não, tu tem que se converter, porque daí tu fica louco no primeiro amor. E aí eu chegava e disse assim, mas eu não sei nenhum versículo decoro, e o irmão disse assim,
Só fala o que Jesus fez na tua vida, cara. É o que tu tem que falar. Ah, não sabe muito daqui? Não. Conta o que Jesus fez na tua vida. Não tem nada que mais gratificante para uma pessoa é ouvir algo que Jesus fez na tua vida. Ele não quer saber o que fez na vida do outro. Porque o outro ela não conhece. Mas tu ela conhece. É teu familiar, teu amigo, teu colega, ele sabe, tem contato contigo. Então tu contar o que ele fez, ele vai dizer assim, bah, que legal. Eu quero isso aí também. Agora contar dos outros, aí não precisa. Aí ele vai olhar no Instagram, as coisas, a vida perfeita que está lá. Então faça disso na sua vida. Conte apenas o que Jesus faz, aquilo na tua vida, que você vai ver como você vai conseguir achar um monte de onésimos aí. Amém? Pai amado, nós te agradecemos essa oportunidade. Que o teu Espírito Santo possa cada dia mais tocar na vida de cada um aqui, Senhor, que nós possamos realmente ser sal e luz nessa terra, neste mundo que habita na escuridão. Pai, abençoa cada um irmão, cada irmã aqui nessa igreja. Esse trabalho aqui possa cada dia mais avançar, pregando o Evangelho da graça, o Evangelho verdadeiro que transforma, que muda as vidas. Que possamos ouvir muitos testemunhos, Pai, dos frutos que iremos colher aqui através da vida de cada um aqui. Abençoa, Pai, pastor Flávio, pastora Raquel, toda a liderança, todos os irmãos dessa igreja aqui de uma forma muito especial. Que o teu óleo santo possa derramar sobre a vida de cada um aqui, trazendo muitas coisas, muitas maravilhas e muitas bênçãos. Em nome de Jesus, amém.